Davi, o mal não estava nele, estava em Saul. Então ali ele não tinha um desejo ali de destruir Saul. Saul tinha um desejo de destruir. E mesmo assim, nas nossas vidas, quantas pessoas, né, elas têm a oportunidade de te julgar, de puxar teu tapete, de fazer algum mal, e elas acabam fazendo, porque o coração é mau. Sim. Está ali sendo guiado e dirigido pelo maligno. Já o coração de Davi estava guiado, sendo direcionado por Deus. Então, o mal não estava nele. Olá, meus amigos! Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no Podcast Bíblico. Se você nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Mais um dia aqui, estamos juntos, né? De segunda a sexta-feira. E hoje vai ser um programa muito abençoado para as nossas vidas. Então já prepara sua Bíblia Sagrada, deixe aberta em 1 Samuel 24, é o capítulo de hoje. Veremos aqui sobre Davi cortando a orla do manto de Saul. Vamos ver ele poupando a vida do rei, né? E aqui temos um total de 22 versículos para a gente continuar estudando um capítulo por dia, e glória a Deus pela sua vida, que você é diligente, está conosco todos os dias, até nos dias de revisão, você está acompanhando. Parabéns, glória a Deus pela sua vida, que Ele continue te sustentando, e Ele vai. Amém, né? Bom, pessoal, além de você de casa que sempre nos acompanha com muito carinho, com muita atenção, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia e começo apresentando a pastora Kátia, que mais uma vez aqui está retornando ao podcast. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigado, Júlia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, que é viva, eficaz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Então, que você em casa possa receber a palavra, porque vai ser forte. Vai ser sim. Esse capítulo, gente, por mais que ele trate assim de um assunto só, central, nós vamos ver quantas vertentes, quantos ensinamentos e princípios vamos extrair desse texto. E tenho certeza que se a gente continuasse meditando e mergulhando, teria muito e muito mais. Porque a palavra, como a senhora bem falou, ela é viva. Então, assim, pensa num oceano profundo. É assim cada versículo da Bíblia Sagrada. Então, é muito precioso, a gente tem que dar o devido valor. Quem também está conosco aqui hoje é o pastor Marcos Felipe. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, dona Júlia, dona pastora Kátia também. E eu creio que hoje vai ser magnífico, né? Como a própria pastora falou, a palavra é saúde. Então nós vamos aprender muito, creio que o Espírito Santo irá nos ensinar muito e essa conversa vai frutificar. Eu creio, vai frutificar, vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, em tudo quanto você aplicar essa palavra. Você pode ouvir e deixar de lado, nada vai acontecer, mas se você ouvir e se atentar a você praticar, aplicar no seu dia a dia, aí sim você vai ver a transformação acontecendo. E eu vou pedir a bênção hoje, que convida o Espírito Santo, que consagra esse momento ao Senhor, que pede que o Espírito Santo fale e nos use com liberdade para a pastora Kátia. Pode ser, pastora? Pode sim. Então, amém. Querido Deus e Pai, nós já te agradecemos por esses momentos especiais que nós vamos passar na Tua presença, estudando a Tua palavra, falando do Teu amor, do Teu poder. A Tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, Senhor, penetra no coração dessa pessoa, que ela possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para revelar o seu coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastora. E agora sim podemos começar. Já abriu a sua Bíblia, 1 Samuel 24, separou o seu caderno, assim, você já é um aluno aplicado, né? Vamos no versículo, desde o 1 ao versículo 3, vai nos dizer assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. Olha só. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, aonde estava numa caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna.
É que é interessante que em algumas versões vai dizer até mais explicitamente o que Saul foi fazer ali, né? Suas necessidades. Então, nós podemos observar aqui já o primeiro comentário, o primeiro aprendizado que nós temos, é porque Saul não percebeu que Davi estava naquela caverna. E ele estava ali no momento de muita vulnerabilidade, no momento de exposição. E, pastora Kátia, é muito forte quando nós olhamos sobre o papel de Davi aqui. Qual era a reação e o comportamento de Davi? Ele não expôs. Aquele até então era o seu inimigo que buscava, não que fosse um inimigo declarado, mas para Saul, né, estava ali perseguindo Davi, queria matá-lo. Então, de repente, ali seria até uma legítima defesa, não sei, mas era a oportunidade de Davi, tanto que os homens vão falar isso mais à frente. Mas é interessante como Davi, ele respeita o momento de vulnerabilidade, de fraqueza, de exposição que o rei Saul estava. E como que nós reagimos diante desse momento na vida de outras pessoas? Quando alguma pessoa peca ou, de repente, quando alguma pessoa vem abrir o coração para você, como que você reage diante daquela fragilidade, diante da pessoa que está ali se mostrando vulnerável para você? Então, como nós reagimos, pastora? Será que estamos sendo realmente, de fato, como Davi? É verdade. Davi, o mal não estava nele, estava em Saul. Então, ali, ele não tinha um desejo ali de destruir Saul. Saul tinha um desejo de destruir. E mesmo assim, nas nossas vidas, quantas pessoas, né, elas têm a oportunidade de te julgar, de puxar teu tapete, de fazer algum mal, e elas acabam fazendo, porque o coração é mau. Sim. Está ali sendo guiado e dirigido pelo maligno. Já o coração de Davi estava guiado, sendo direcionado por Deus. Então, o mal não estava nele. E quando o mal não está em mim, quando o mal não está em nós não reagimos da forma que a pessoa agiria conosco. Porque a palavra de Deus diz o quê? Não se deixe vencer do mal, mas paga o mal com o bem. Sim. Então, foi isso que Davi fez. Talvez, se fosse, no caso, Saul que tivesse encontrado Davi, ele não teria agido da mesma forma, porque ele estava ali sedento da morte de Davi. Sim. Porque, para ele, Davi ia usurpar o trono dele. Não foi Deus que tirou, e Davi que queria, né? Mas ele entendeu tudo de forma errada. Por isso, ele sempre buscava ali Davi para matar. E quantas das vezes as pessoas nos interpretam de forma errada e passam a nos perseguir. Mas quando Deus está conosco, sempre a vitória será nossa em nome de Jesus. Verdade, pastora. Inclusive, é interessante observar como de um capítulo para o outro, a mesma oportunidade apareceu para ambos. Você se lembra, você estava com a gente no capítulo anterior, em 1 Samuel 23, e quando Saul soube que Davi estava em Keila, uma cidade que era fortificada, ou seja, cercada, quando ele soube Davi está lá, ele logo pensou, então Deus entregou nas minhas mãos, é uma cidade cercada, não vai ter como ele escapar. Ou seja, Saul, no momento de vulnerabilidade de Davi, onde Davi estava exposto, ele aproveitou de todas as formas. Não conseguiu porque Deus era com Davi. E aqui no capítulo 24 a gente vê o inverso acontecendo. Agora Saul está sozinho no momento extremamente de vulnerabilidade, como nós falamos aqui, mas Davi tem o Espírito de Deus. Davi age de forma diferente. Como a senhora falou, o mal não estava nele. E é interessante como os homens de Davi vão falar algo muito parecido com aquilo que Saul falou no capítulo anterior. Olha só, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então nós vemos que ele, em parte, foi ali levado pelo que os seus homens estavam dizendo, mas algo interessante está aqui no versículo 5 em diante. E sucedeu, porém, que depois de cortar ali a ponta da orla, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna
e prosseguiu o seu caminho. Então, nós vemos que, realmente, o mal não estava em Davi, porque até quando ele cortou a borda da orla do manto de Davi, o coração dele já pesou. E glória a Deus que pesou. Se o seu coração dá uma pesada assim, você sente que vacilou, né? Você sente que fez alguma coisa errada, falei demais, fui rude, falei o que não devia, agi de uma forma completamente equivocada, o coração já pesa. Pastor Marcos, tenho certeza que você já sentiu isso alguma vez. Eu confesso que eu já senti várias vezes. E que bom, porque isso é Deus corrigindo, é Deus puxando a orelha e falando, ó, fez alguma coisa errada, não era para ter agido assim, mas percebemos como que Davi temia a Deus e respeitava Saul, porque até então ele ainda era o rei e ele respeitava ele, né? Dona Júlia, isso é muito sério. Quando eu leio, né, esse capítulo e me deparo com isso, eu fico totalmente pasmo. Ser muito sincero, eu vejo que aqui Davi não fez nada além de esbanjar, né? Até para Saul, depois ele fica até meio envergonhado com aquilo, mas ele demonstrou caráter, humildade, aquilo que o servo do Senhor tem que ter. Deus, ele manda, né? Deus não mudou do velho para o novo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. E no Novo Testamento ele fala que nós temos que perdoar. Perdoamos 70 vezes 7, o completo por todo completo. Se eu não me engano, se formos somar dá 490. Então, num dia temos que perdoar uma pessoa 490 vezes. E no outro dia, essa contagem se renova. Então, quando eu me deparo com isso, e o peso que Davi teve quando faz algo, ele não tocou em Saul. Ele viu, como a senhora falou, um momento de fragilidade de Saul, e ele vai, né, ele seguia um pouquinho pelo que os outros falam, e com cuidado, né, ele vai lá e corta a aula, mas pesa nele, ele fala, não é isso que Deus me mandou. E, queira ou não, na vida de todo cristão, toda pessoa que quer seguir o caminho com Deus, quer ser um cristão realmente que quer mudar o mundo. Porque o mundo vai falar, como os soldados falam, ele merece, olha o que ele fez contigo agora há pouco, ele não está te perseguindo, então mata ele agora, acaba com o teu sofrimento, é só você fazer isso. Mas Davi, ele era de Cristo. Cristo não tinha vindo ainda, mas era o Espírito de Deus. Mas é impossível não olhar para isso e não ver o próprio Jesus nessa cena. Alguém que, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, escolhe perdoar. E mais futuramente a gente vê que até mesmo se ajoelha perante o rei dele, que não estava certo, né? Estava, querendo ou não, com um espírito maligno dentro dele, mas escolhe perdoar. Escolhe abrir mão de talvez uma vingança que poderia ser visto de bons olhos para os seus soldados, daria um livramento para ele, tipo, não preciso mais correr, agora eu posso pegar o trono para mim, mas não é aquilo que Deus tinha guardado para ele. Os guerreiros ali estavam vendo até como uma vingança legítima, né? Seria algo compreensível, digamos assim, mas essa pressão pelo justo, muitas vezes, de repente, Davi, que não tinha essa música na época, mas nos dias de hoje, a pessoa até pensa, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Verdade. E aí ele faz aquilo que, não sei, o que lhe parece justo, mas Davi confiava na justiça de Deus. Ele não estava ali confiando na obra e na força do seu braço, na obra das suas mãos, mas ele confiou de que estava ali num tratamento de Deus, ainda que algo muito intensivo, né? Algo ali que estava colocando a sua vida em risco, mas Deus estava com ele e ele confiava de que no momento certo Saul iria entender de que Deus estava no controle, de que chegaria o momento dele assumir o trono, enfim. Pastor, a gente percebe isso, que a confiança de Davi em Deus, ela é muito clara. Deus estava com ele e ele confiava na justiça do Altíssimo. Sim, que na hora certa ele reinaria, mas ele não tomaria o trono. Sim. Ele esperou o momento certo. E ele disse que o Senhor julgue entre mim e ti, né? Mas eu não vou levantar minha mão contra ti. Então ali você vê um homem justo, né? Que deixou a justiça para Deus. Exatamente. E até eu estava vendo sobre esse assunto, quando falamos de misericórdia, quando falamos de perdão, nós temos aqui vários e vários ensinamentos. Eu fiz algumas anotações e veja bem,
Quando falamos sobre essa demonstração de força, eu vejo que o rei Saul estava querendo demonstrar o seu poder, seus soldados, cercando Davi, enfim, aproveitando qualquer oportunidade para acabar com ele. Seja enquanto Davi estava tocando e ele jogava uma lança para poder acabar com a vida de Davi. Mas a verdadeira força, muitas vezes, está em você não usar da sua força. Quando falamos sobre mansidão, a mansidão é você ter o poder, é ter a chance, é ter a força, é ter a oportunidade, mas ter isso sob controle. Aí eu fui buscar até biblicamente, né, um significado. E diz que a mansidão não é uma fraqueza, não é uma covardia ou uma passividade, mas é poder sob controle. É uma força usada com gentileza e com humildade e submissão à vontade de Deus, caracterizada pelo autocontrole, paciência e disposição dócil para seguir a Jesus mesmo em sofrimento, e sendo assim um fruto do próprio Espírito Santo. Então isso é muito sério. A gente acha que mansidão é aquela pessoa que é letárgica, que é devagar, que é paciente e somente paciente, mas mansidão é você ter a força. É como se fosse um grande animal forte e feroz, mas dominado. É o poder sob controle. Então nós observamos em Davi essa mansidão, esse domínio próprio. Então nós percebemos que ele estava demonstrando aqui a verdadeira força, estava demonstrando aqui o seu caráter, estava demonstrando qual era o espírito que dominava o seu coração. Pastor Marcos, quando nós olhamos para esse texto, é muito sério. Nós vemos que Davi estava demonstrando as características do fruto do Espírito Santo, o que não se observa em Saul, por exemplo. Mas em Davi nós vemos como ele era manso, ele tinha o poder, a chance nas mãos dele, mas ele aguarda a justiça de Deus e confia no processo do Senhor. Certamente, dona Júlia. Davi, ele tinha um coração totalmente voltado a Deus. Até, né, como a gente chama, segundo o coração de Deus. Sim. Ele, a todo momento, ele tem oportunidades de poder deter Saul, de usurpar o trono de Saul, que, queira ou não, o próprio Deus já tinha falado para Samuel que já tinha escolhido outro para estar lá. Mas ele decide não fazer isso. Ele decide ser temente a Deus, ser temente até a unção que tinha em Saul. Ele fala, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Ele respeitava tanto a Deus, eu vejo dessa forma, ele respeitava tanto a Deus, que ele nunca conseguiria tocar em alguém que Deus já tinha escolhido. Mesmo que não tivesse mais no caminho certo. Mas ele temia tanto o nome de Deus, tanto a Deus, que ele fala, não, uma vez ele foi escolhido pelo Senhor. Então, somente eu, Davi, né, a gente olha e fala, ô Davi, mas ele se coloca num lugar onde ele fala, não, eu vou tocar, não. O Senhor que vai decidir se sou eu ou é ele. Mas eu não vou levantar minha mão contra ele. A grande pergunta aqui é, você de casa, é Davi ou é Saul? Com qual que você está se identificando? E se por acaso está se identificando com Saul, é tempo de se ajustar, é tempo de você voltar aqui para o caminho santo, para o caminho da justiça de Deus, não da justiça própria. Nós vemos que Davi ali está sendo um tipo de Cristo, né? Você falou aqui, por mais que a gente não veja Jesus, nós vemos no Antigo Testamento vários tipos de Jesus, pessoas que em personalidade, em comportamento, até a própria história se assemelham com a história de Cristo. E com Davi não é diferente. Nós vemos um Deus que é infinito em misericórdia. Se eu quero ser mais parecido com Cristo, eu também preciso ser infinito em misericórdia, preciso ser manso e humilde como Ele é e pede para que a gente venha aprender dele. Então, meus amigos, que possamos aprender com o Senhor e exercer mais misericórdia, porque muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas, aliás, o tempo inteiro, não importa qual o contexto, dentro de casa, família, escola, na rua, trabalho, a gente vai se deparar com pessoas, ter que lidar com pessoas. E quando nós usamos de misericórdia, quando nós usamos do perdão para com essa pessoa, estamos ali demonstrando o amor do próprio Cristo. Ou seja, quando nós estamos ali demonstrando o amor do Senhor, estamos dando a oportunidade de que aquela pessoa que talvez nunca leu a Bíblia, ou talvez nunca vá ler, não sei, né? Não chegue a conhecer o texto em si, mas que ela prove, tenha um contato próximo com aquilo que Jesus faria. Pastor, a gente vê em Jesus. Ele é manso, ele é humilde, ele é pronto a perdoar, ele é misericordioso. E se queremos ser mais parecidos com ele, também precisamos perdoar e ter misericórdia. Sim, exatamente. Foi isso que Davi fez quando ele teve a oportunidade de pagar ali, né, o mal, mas ele fez o bem, que nós possamos também ter esse coração, esse temor
que Davi teve e também entender que a justiça é de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, mesmo porque, eu sempre falo lá, a Bíblia fala que aquilo que o homem semear vai colher. Sim. Então você não precisa sujar as suas mãos e nem desejar o mal, porque não é isso que o Senhor deseja. Ele deseja que todos se arrependam. O Senhor quer que a pessoa se arrependa. E Deus não viu um coração arrependido em Saul. Mesmo ele tendo sido poupado, ele continua com a perseguição. E qual foi o final dele? A morte. Então, que se existe alguém que está nesse momento perseguindo alguém, tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, que venha cair em si, orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar, porque perdoar também não é tão fácil, dependendo do grau do que a pessoa fez. A pessoa pode falar assim, perdoar. Eu creio assim, tem que ter uma busca, pede a Deus, abre o coração, se entrega a Deus, vai se colocando na presença de Deus e fala, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a não pagar o mal com o mal, porque quem libera o perdão é mais abençoado do que aquela pessoa que fez o mal. Exatamente. Então, assim, quando você libera o perdão, a bênção é tua. É tua. E muitas das vezes a bênção fica retida por causa do perdão. Que a pessoa às vezes quer até que aconteça algo na vida daquela pessoa para dizer, Deus, como Saul disse, Deus entregou nas minhas mãos. Deus fez justiça. Não. Deus quer que se arrependa e que nós possamos olhar para essas pessoas com olhar de misericórdia, como Davi fez. Exatamente. Se a gente for olhar para qualquer relacionamento, eu não digo só amoroso, a gente ouve a palavra relacionamento e já pensa num casamento. Não é só isso, gente. É dentro de casa, é com os pais, é com o seu gestor, é com seus colegas de trabalho, é com todos. Quando você lida com pessoas, não tem como haver relacionamento ou bom relacionamento sem o perdão. Diga-se de passagem, o nosso relacionamento e a nossa comunhão para com Deus. Nós tínhamos uma dívida que Jesus veio aqui na Terra, pagou a nossa dívida, nos perdoou e aí então fomos reconciliados com o Pai e podemos ter essa comunhão com Ele. Agora, ao mesmo tempo que eu privo alguém do perdão, privo alguém da misericórdia, privo alguém da graça, então eu também vou ser privado da misericórdia de Deus, da graça de Deus e do perdão de Deus. E isso é muito sério, entende? Então, de repente, você para e pense, não, mas você não sabe o que o fulano fez comigo, o que ele fez com a minha família, porque às vezes é isso também, né? Não foi com você, mas atingiu um dos seus. Aí a pessoa considera até pior aquilo. Ou até casos onde o A fala pro B algo que aconteceu, que o C fez, aí daqui a pouco o B, que não tem nada a ver com a história, fica com raiva do C também. Tem isso, né? Quando a pessoa toma as dores umas das outras, mas você pode olhar e por mais difícil que seja, eu sei que não é fácil, é uma decisão muito difícil, mas necessária ali que seja feita, que seja tomada essa decisão. Porque se você privar aquela pessoa da misericórdia, você também vai ser privado. Então que no seu coração você não tenha nada contra ninguém, que o seu coração esteja limpo, não tenha nada pesado, nenhuma vingança contra ninguém, que só tenha o bem para dar, o amor e a misericórdia do Senhor. Porque a pessoa pode ter feito algo que foi muito grave, mas não mais grave do que as nossas ofensas contra Deus, e ainda assim, Ele nos perdoou. Então, olha como é sério. Mas fulano, pastora Kátia, pastor Marcos, fulano é muito difícil, não dá para lidar com ele. Toda hora tá errando, vacilando, não tô conseguindo. Fulano é muito difícil. E você não é difícil? Não, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que o mandamento, assim, os dois mandamentos, né, que Jesus vai falar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. Mas, pastor Marcos, a gente não para pensar que nós somos o próximo do nosso próximo. Que, às vezes, quem está sendo ali chato muitas vezes, errando, sendo uma pessoa difícil, somos nós. Que, de repente, o nosso próximo está com dificuldade de lidar conosco. A gente tem que olhar por essa ótica também. Então, entender que, da mesma forma como nós precisamos dar misericórdia, é porque também nós precisamos receber misericórdia. Não existe relacionamento, bom relacionamento, sem o perdão, né, pastor Marcos? Isso é verdade. A senhora comentou, né, sobre os dois mandamentos. Cristo ainda deixa um pouquinho mais difícil na Santa Ceia, né? Onde ele fala que, não, eu quero que vocês amem o próximo como eu amei vocês, como eu amei a igreja. E isso nos leva para outro grau, né?
Porque, bom, eu não fui convertido desde que eu nasci. Creio que ninguém aqui, todos tiveram que tomar a decisão. E ali, quando Cristo fala isso na Santa Ceia, ele fala, olha, eles podem te trair, eles podem talvez não agir como você queria que eles agissem, talvez eles muitas vezes podem te difamar, mas, olha, da mesma forma que eu perdoei vocês também vão ter que perdoar. Incrível como Davi, no Velho Testamento, entendia isso. Ele entendia que a justiça não estava na mão dele e ele estava ali somente para obedecer a Deus. Porque talvez você não tenha feito mal a alguém, ou, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca cometi nenhum pecado, o que eu acho difícil, mas nunca cometi um pecado contra ninguém. Mas lembre, antes de você conhecer a Deus, antes de você conhecer o seu sumo sacerdote, o seu pastor, que é Cristo, você talvez não seguia os mandamentos, você fazia coisas que não eram do Evangelho, que não é da vontade de Deus, e Ele te perdoou. Ele nos perdoa acima de qualquer coisa. E da mesma forma, nós temos que demonstrar esse perdão, essa humildade. A humildade que Cristo teve de perdoar o povo que chicoteou, prendeu, difamou e crucificou eles. A mesma humildade que Davi teve de chegar na hora de poder acabar com a vida de Saul. Mas ele falou, não, isso não cabe a mim. Ele também foi ungido por Deus e, pelo menos para todos os pastores, pelo menos. Toda vez que a gente, pelo menos que eu fazer alguma coisa, eu penso, não, ele é uma alma, ele precisa ser salvo. Talvez ele só esteja com algum problema momentâneo, algum momento de fragilidade, como Saul passou naquele momento, e entendermos que ele também é uma alma, ele também precisa de salvação, como eu também preciso, como a dona Júlia, como a pastora Kátia, e todos os seres humanos que convivem aqui na Terra conosco. Sim, somos todos necessitados da misericórdia. Que a misericórdia não só sirva para você, mas que ela sirva também para o seu próximo. Muito fácil a gente olhar e falar, não, misericórdia, Senhor, eu errei, mas não ter misericórdia com o erro do nosso próximo. Perdão é um assunto que a gente pode ficar aqui conversando horas e horas. Aí entra na raiz da amargura, né? Tem vários assuntos para a gente poder abordar, mas algo chama a atenção aqui, pastora, porque eu não vou ler aqui o texto propriamente dito, você pode meditar do versículo 8 ao 15, ali Davi abre o coração e fala, olha, eu estava aqui, eu estou com um pedaço da orla do seu manto, eu poderia ter te matado, né? Mas assim eu não fiz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aí ele fala, por que você está dando ouvidos, rei, a esses homens que estão dizendo que eu fiz algum mal para o Senhor? Eu não fiz nada, quem sou eu? Né? Você pode continuar lendo e meditando. E aí no 16 mostra a reação de Saul e vai dizer assim, e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Ali Saul vai até abençoar ele como futuro rei, vai falar palavras até de bênção, né? Mas a gente pode perceber o seguinte, de que por mais que ele tenha provado da graça, da misericórdia que Davi ali demonstrou para com a vida dele, nós vemos que capítulos seguintes, a perseguição vai continuar. Ou seja, pastora, de repente a gente está usando de misericórdia, de graça para uma pessoa que não está nem aí. Mas no fundo, a decisão é dela. Eu que não vou privar ninguém da graça. Se ela está fazendo mau uso disso, se ela está ali abusando, digamos assim, aí é uma questão dela para com Deus. Mas nós precisamos ter essa consciência de que é a chance de demonstrarmos o amor de Cristo para aquela pessoa, independente de como que ela vai reagir, positiva ou de forma negativa também. Sim, ele não aproveitou a oportunidade, porque o fim dele poderia ter sido outro. Sim. E ele continua, naquele momento, naquela reação dele, do choro e tudo, ele sentiu ali um remorso, porque arrependimento é aquele que confessa e deixa. E ele não deixou, ele continuou. Né? Ele continuou a perseguição, incitada ali pelo maligno, porque o maligno, ele incita a pessoa a fazer o mal e continuar fazendo o mal. Só que o mal caiu sobre ele mesmo. O mal se destrói sozinho. E foi o que a senhora falou, tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Acabou que, como não houve arrependimento, Saul acabou provando do mal que ele mesmo estava causando. Isso aí, acontece isso nos dias de hoje. Então, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de se voltar para Deus e ver aonde está errando, aonde está falhando e dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, porque o mais difícil é a pessoa reconhecer que está errada.
E o momento que ela reconhece, aí Deus entra, faz a obra, transforma, liberta, restaura, mas tem que haver esse arrependimento. Sim, tem que haver essa mudança no interior, tem que haver essa mudança de comportamento. Mas independentemente que no seu coração não tenha nada contra ninguém, que você não guarde mágoas, não deixe criar no seu coração essa raiz de amargura. É um estudo mais profundo aí pra gente continuar fazendo em outros capítulos, de repente, né? Mas que no seu coração esteja limpo, que não tenha nada contra ninguém, porque os limpos de coração são esses que verão ao Senhor. Né? Eu até peguei aqui alguns versículos que são interessantes, que falam desse amor, que falam dessa misericórdia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sem o amor, sem o perdão, sem a misericórdia, não tem como termos bons relacionamentos. Colossenses 3,14 vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outras versões diz que o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, se você está tendo dificuldade em lidar com certas pessoas, não sei de qual convívio, mas se está tendo dificuldade, busque amor, busque perdão, busque ter misericórdia, porque une perfeitamente todas as coisas. E um dever de casa para a gente continuar meditando, que o texto é um pouquinho grande, né? De 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que sem o amor, nada valeria. Sem o amor, você pode falar a língua dos anjos, dos homens, você pode cantar, você pode pregar, dançar, sei lá. Mas se não tiver o amor naquilo que você está fazendo, se não tiver o amor no seu comportamento, o amor para com o próximo, não vai valer de nada. Então isso é muito sério, que possamos aprender mais e mais com Cristo todos os dias. Para a gente poder encerrar, eu vou agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo tão maravilhoso, né, que faltou aqui tempo para a gente continuar meditando, mas que você em casa continue lendo, que Deus quer falar muito ao seu coração. Mas nós temos agora o comentário do grande homem de Deus, missionário R.R. Soares, que nos diz assim: depois da perseguição aos filisteus, Saul tomou 3.000 homens e saiu outra vez ao encalço de Davi. Curiosamente, o rei entrou na mesma caverna em que Davi e seus homens estavam, mas não os viu. Então, sem que fosse percebido, o filho de Jessé cortou a orla do manto do rei. Depois, usou esse mesmo pedaço do manto como prova palpável de que a vida de Saul estivera em suas mãos, mas por temor ao Senhor, não fizera nenhum mal contra o rei. Ele não queria a morte de Saul, mas sim que o coração fosse mudado, porque respeitava a unção que fora colocada sobre ele. Davi entendia que nada acontece sem a permissão divina. Por isso, além de colocarmos a nossa confiança no Pai, devemos esforçar-nos para não existir nada de errado em nós. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Portas abertas sempre. E também portas abertas lá em Coelho Neto, né, pastor? Passa para a gente o endereço, os horários para este domingo, mídias sociais, fique à vontade. Bom, sempre é um prazer estar aqui. E como a senhora falou, lá em Coelho Neto as portas estão abertas. Na Avenida Martin Luther King Jr., 9943. Eu creio que lá você vai encontrar também o Deus do perdão, o Deus do arrependimento. Amém? E os nossos horários são bem fáceis. Domingo, 8 horas e às 18 horas. Você está convidado para poder participar dos nossos cultos. Perfeito, obrigada pastor Marcos e pastora Kátia, uma honra e uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no podcast. Também volte sempre, portas abertas. E pastora, passe o endereço de onde a senhora está ministrando a palavra, a bênção de Deus. Ali, quem está precisando de um renovo, aonde que essa pessoa pode encontrar a senhora, e os horários também, fique à vontade. Em Parque Fluminense, Rua Magalhães Lima, número 1, em Duque de Caxias, né? Nós somos de Duque de Caxias, 8 horas, e durante a semana, segunda, quarta, sexta, 8 e 19, domingo, 8 e às 18 horas, eu estarei ali de portas abertas para abençoar a sua vida. E te ver vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, esteja presente e que Deus fale muito ao seu coração, tá? Tenho certeza que Ele quer continuar ministrando no seu coração, então continue lendo aqui 1 Samuel 24 e dever de casa, né? Tô passando muito dever de casa hoje, mas é para abençoar a sua vida.
para você fazer aquela leitura prévia de 1 Samuel 25 e voltar aqui para o próximo podcast para a gente continuar estudando mais e mais desse livro vivo e que nos transforma dia após dia, tá bom? Muito obrigado, meus amigos de casa, pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma alegria ter vocês mais uma vez aqui com a gente nesse estudo maravilhoso da Bíblia. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!